A nossa analista de política, Jussara Soares, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro logo depois da visita da PF na casa dele, lá em Angra dos Reis. E o ex-presidente comentou sobre o pedido de apreensão do passaporte dele, disse que o documento está em Brasília e que ainda não sabia ao certo o que estava acontecendo. Vamos ouvir? O passaporte está em Brasília. Estou providenciando entregá-lo o mais rápido possível. Isso aí também, como você está na imprensa dizendo, a operação em cima dos generais, a prisão de mais um assessor meu, né, que fica fora do coronel Câmara, tá? Mais do Felipe G. Martins, mais um coronel e um major que de nome eu não sei quem são. Causa surpresa a busca e apreensão na casa ou no apartamento do Valdemar da Costa Neto, na sede do partido, tá? Por enquanto, eu não estou no ar ainda, não sei o que está acontecendo. Bolsonaro disse também que estava em casa no momento em que a Polícia Federal chegou por ter desmarcado uma pescaria com amigos. E ele chegou a comentar que isso foi positivo para não acharem que ele tinha fugido. Vamos ouvir o que diz o ex-presidente. Ontem eu havia combinado com o pessoal, eu ia 4h30 pescar hoje mais longe. Eu estava cansado, eu cancelei. Eu fiquei em casa aqui. Mas ainda bem, né? Precisaria falar de novo que tinha fugido, né? Em outro trecho da conversa com a Jussara, o Bolsonaro comentou sobre o encontro que ele fez com apoiadores ontem em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Ele disse que, na ocasião, não houve discurso de ódio. Vamos ouvir, então. Tivemos aquela passagem por São Sebastião ontem, foi bacana, o povão com a gente. Ninguém fez nenhum discurso agressivo ali, tranquilo. Tá? No dia seguinte do São Sebastião teve isso. Lá atrás, no dia seguinte da minha live com meus filhos, também teve a busca e apreensão. Vamos chamar a Jussara Soares, que veio mais cedo aqui para conversar com a gente, logo depois dessa apuração. Ela que está desde cedo já trazendo muita informação para a gente. Jussara, uma boa tarde para você. Importante frisar que essa conversa sua que você teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro aconteceu antes dos documentos serem liberados, serem disponibilizados. Portanto, não foi possível, pelo menos, perguntar para ele vários pontos que os documentos começaram a apontar. Por exemplo, as investigações da PF que diziam que Jair Bolsonaro teria redigido, alterado alguns pontos da minuta mais robusta, a minuta golpista, portanto, né? Boa tarde, Muriel. Boa tarde. Exatamente. Essa conversa que eu tive com o ex-presidente Jair Bolsonaro ocorreu logo após a operação da Polícia Federal. Isso foi bem de manhã e, na ocasião, inclusive, o ex-presidente dizia que não sabia exatamente o teor do que levou a essa operação da Polícia Federal. O que ele me disse na ocasião que ainda estava, como, né, a gente mostrou aqui, que ele estava no ar, que não estava entendendo muito bem do que se tratava e, naquele momento, ele também me disse, Muriel, que estava conversando com os advogados para tentar entender a extensão dessa decisão. O mandado de busca e apreensão pede a apreensão do passaporte do ex-presidente, só que o documento não estava com ele. O documento está aqui em Brasília e o ex-presidente disse que ia providenciar essa entrega o mais rápido possível. Ele tem um prazo de 24 horas para entregar o documento para a Polícia Federal. E nesse mandato também tinha uma determinação que ele não poderia entrar em contato com os investigados. Naquele momento dessa conversa, Muriel, o que ele me disse é que ele não sabia como que ele ia fazer, porque ele não tinha ali especificamente quais as pessoas que ele não poderia conversar. E aí eu questionei, né, sobre o fato dele não poder falar com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, ou seja, o presidente do partido do presidente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele disse que ainda não sabia e que os advogados estavam tentando entender com quem ele poderia ou não conversar. O que ele tinha certeza e a medida que foi tomada imediatamente, Muriel, foi ele disse que excluiu ali do telefone dele o contato do Marcelo Câmara, que é um assessor dele, que foi preso nessa operação de hoje. Bolsonaro, né, ele estava nessa conversa, ele parecia estar muito cauteloso em relação até a comentar a operação. Eu questionei ele quando ele, como a gente mostrou aí, ele faz uma relação, olha, ontem eu estive em São Sebastião, foi um evento grande e teve uma operação hoje. Na semana passada, depois de fazer aquela live com os meus filhos, teve uma operação. Perguntei para o ex-presidente se ele considerava, se ele fazia uma relação direta. Ele evitou
dizer isso, que essa operação ocorria após ele fazer alguma ação voltada ali para o seu público, para a sua militância. Ele evitou dizer que fazer essa relação direta e disse que, por enquanto, é uma coincidência. Então, esse foi o contexto da conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como a gente reforçou aqui, foi uma conversa logo após a operação, ainda de manhã, portanto, ainda não se tinha o conhecimento da extensão dessa decisão que baseou, né, que embasou essa operação da Polícia Federal hoje. Muriel. Perfeito, Jussara. Te agradeço muito por vir conversar com a gente, detalhar então essa conversa que você teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jussara, que segue com a gente.